Boa tarde, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniela. Eu sou confeiteira, especialista em bolos de festa com buttercream e o meu propósito é ensinar confeiteiras e pessoas comuns que gostam da confeitaria a faturar 5K ao mês com bolos em buttercream. E eu trago aqui sempre técnicas, estratégias para você conseguir fazer 5 mil reais por mês com bolos em buttercream. E hoje o tema da nossa aula é como atrair e fidelizar clientes com bolos em buttercream, certo? E para quem não sabe, né, bolos com buttercream, a gente fez aqui algumas aulas nessa semana, até ainda está salva no YouTube, e quem não pôde assistir, corre assistir. Então a gente fez aula com decoração, falamos sobre buttercream. Então para quem tem curiosidade, não conhece a cobertura, não está acompanhando desde o início nosso aquecimento, corre assistir as aulas ainda, que ainda estão disponíveis de aquecimento, certo? Mas eu vou adiantar aqui que buttercream é um creme à base de manteiga, super saboroso, resistente, com infinitas vantagens aí pra gente fazer decoração, prático, maravilhoso, certo? E os bolos com buttercream, eles são bolos que a gente consegue fazer com decorações aí muito inovadoras, decorações diferentes, que acabam enchendo os olhos do cliente, né? Acaba que causando desejo no cliente, principalmente quando os bolos são mais altos, né? Acabam aí levando um trabalho diferenciado para o nosso cliente e bolos sempre exclusivos, porque a gente faz muitas decorações, como eu falei, são decorações infinitas e que a gente consegue levar sempre exclusividade ao nosso cliente, né? E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala aí em atrair e fidelizar clientes, certo? E eu sei, né, gente, que tem muita gente que tem medo, né? Será que eu vou conseguir atrair clientes? Será que eu vou conseguir vender? Será que os clientes vão gostar do meu produto e vão voltar? Né? Eu sei que tem muita gente aí com medo dessas coisas. Eu também tinha muito medo disso. Quando eu comecei a vender, o meu maior medo era do bolo chegar inteiro, né? Do bolo não chegar inteiro e de não conseguir vender. Então, isso era o meu maior medo. Mas, claro, que é normal a gente sentir esse tipo de medo, principalmente quando a gente está começando, né? Mas o medo, como eu venho falando aqui, ele é minimizado com o conhecimento, né? Então, quando a gente tem conhecimento de como vende, de como faz bolo, o medo acaba ficando para trás, né? Claro que sempre vai ter aquele medinho, aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente sempre quer agradar nosso cliente, mas com conhecimento a gente acaba tendo mais liberdade, né? Então isso que é o mais legal. E para tudo existe técnica e método, né? E passo a passo para você conseguir levar sempre um bolo bonito, um bolo saboroso, um bolo estruturado, né, para o seu cliente, né, e fazer com que ele sempre volte, né? Então existe estratégias para tudo isso, certo? Tudo bem aí? Tudo certo. Certo? Então existe aí dois pontos bem importantes, duas coisas bem importantes que vão nortear todos os passos, né, que você precisa para atrair e fidelizar os nossos clientes. Que eu já falei aqui semana passada, mas eu preciso repetir, que é o foco e a disciplina. Primeiro, você tem que traçar uma meta, né, ter um foco e fazer o que tem que ser feito todos os dias, que é ter disciplina. Né? Então, para você conseguir aí fazer os 5K ao mês com bolos em buttercream, você precisa disso, de foco e disciplina, né? Porque senão as coisas ao seu redor vão tomar conta de você, porque a gente tem, né? Eu também tenho, todo mundo tem outros afazeres na vida, a gente tem a nossa vida pessoal, que nós temos casa, filhos, né? Eu tenho 2 filhos, a gente tem marido, a gente tem, né? A gente tem a nossa vida pessoal também. E a gente trabalha em casa, né? E acaba misturando aí as coisas. Então, a gente precisa ter essa disciplina e esse foco, saber onde a gente quer chegar e fazer todos os dias, porque senão realmente a nossa vida, outras coisas consomem a gente, né? Então a gente quer ter tempo lá para o nosso filho, a gente quer ter tempo para nossa família
E tudo é uma questão de organização, né? Quando a gente se organiza para as coisas, a gente consegue tempo para tudo, né? Então, a gente precisa ter foco e disciplina para conseguir orquestrar aí tudo isso, certo? Então, quando você aprende, né, todos os processos de venda, né, principalmente que é o nosso foco aqui hoje, quando a gente começa a aplicar, imediatamente você tem resultados. Então, por que eu falei de disciplina? Porque para chegar à nossa meta, a gente precisa fazer alguma coisa sempre, todos os dias. E é um passinho aqui, um passinho ali, né? São pequenas atitudes que a gente faz todos os dias, que quando a gente vê, a gente vai formando uma base, né? E quando a gente vê, a coisa já está mais transformada. Então, é por isso que a gente precisa de disciplina. Porque se um dia a gente faz, no outro dia a gente não faz, a coisa não acontece. Né? Então, a gente precisa realmente de tudo isso, ter disciplina, certo? Então, você primeiro precisa trabalhar de uma forma organizada, planejada, como eu falei, porque senão as encomendas também vão chegar, né? E você não vai estar aí preparada. Por isso que eu falo, a gente precisa ter o foco, a disciplina e se organizar aí também na nossa rotina, se planejar, né? E como eu falei, às vezes a gente também tem um espaço pequeno na nossa casa, né? Uma bancada pequena. E isso não é problema, se você tem o controle aí das coisas, né? Então não é problema se você consegue aí se organizar, né? Se você tem aí o planejamento, o foco e a disciplina, né? De fazer um pouquinho de cada vez. Por quê? Porque quando a gente está começando, principalmente, as encomendas não vão chegar rapidamente assim, um monte de encomenda. Vai vir uma, vai vir duas, daqui a pouco vai vir três, né? E assim a coisa vai crescendo, tá? Então, a gente precisa se organizar mesmo que o teu espaço seja pequeno. Mas eu não quero que isso seja impedimento, porque a gente consegue se organizar e começar no espaço que a gente tem, tá? Pequeno ou espaço grande. Às vezes o pequeno ainda é melhor, né? Porque daí a gente se organiza mais ainda, tá? Então, não se preocupem com isso, certo? Então, vamos começar aqui falando do primeiro passo que você precisa para começar a atrair clientes, né? E o primeiro é ter um produto que vai conseguir chamar a atenção dos seus clientes, né? E o que eu quero dizer com isso? É você ter um diferencial, ter um produto diferenciado, não ficar fazendo mais do mesmo, né? Por quê? Porque se você fizer mais do mesmo, que todo mundo já faz, realmente você vai ficar aí numa competição, né, muito grande aí com a concorrência. Tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo. Mas você precisa buscar um diferencial para você conseguir aí atrair mais os clientes, né? Mostrar aí que você realmente é diferente. Você tem que mostrar que você sabe também fazer o produto, né? Por quê? Porque quando você for entregar o seu produto ao cliente, ou quando o cliente entra em contato com você, ele vai querer saber mais sobre o teu produto. E você precisa saber explicar, né? Você precisa gerar autoridade, ter segurança sobre o teu produto, sobre aquilo que você faz. Para quando o cliente perguntar, você saber realmente aí explicar, né? Saber explicar sobre a massa, explicar sobre o recheio, né? Saber realmente para poder passar segurança para o cliente e a autoridade. Por quê? Porque se você passa uma certa insegurança aí para o cliente sente quando a gente não sabe das coisas, né? E aí pode causar uma certa insegurança aí na hora da encomenda. Então é importante você ter autoridade, saber gerar esse gatilho da autoridade para o seu cliente, né? Para ele poder ver em você que você entende das coisas. E isso já é uma questão de posicionamento, né? Para você começar a atrair o cliente certo para você. E não aquele cliente que vive pedindo desconto, né? Que não vê valor no teu produto. Então você precisa ter essas estratégias, né? Para você atrair o cliente certo, certo? Certo, certo? Então, isso é muito importante. Você precisa saber também aí, um outro passo é saber divulgar o seu produto, né? E o que quer dizer saber divulgar o seu produto? Quando a gente trabalha com produtos que é comida, né? Principalmente os bolos aí, o cliente quer ver o bolo.
E quando a gente trabalha em casa, a gente não tem uma loja, né? Que o cliente vai chegar e vai ver tudo exposto na vitrine o teu trabalho. Não. A gente precisa divulgar. E como que a gente... Uma das coisas que a gente faz na divulgação é por meio de fotos. Então, a gente precisa ter fotos que vai realmente causar desejo no cliente, né? Fotos limpas, claras, fotos do bolo inteiro, do bolo cortado, né, da fatia. Então a gente precisa causar desejo no cliente, porque a nossa loja é a nossa casa, né? E a nossa vitrine são as fotos que a gente vai divulgar aí nas redes, que é o quê? Se você tem aí as comunidades, né? Em todas as redes aí tem de várias formas que a gente pode divulgar e principalmente hoje em dia são as redes sociais, né? Você precisa estar hoje em dia numa rede social. Por quê? Porque senão vai ficar mais... Hoje em dia não tem como fugir disso, né? Principalmente aí nós temos o Instagram, que é uma rede fortíssima para venda. E foi o Instagram, né, que quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, que vieram muitos clientes pelo Instagram. Então a gente precisa aprender a utilizar a rede social de uma forma profissional, de uma forma estratégica, para que a gente consiga realmente vender e atrair mais clientes, né? Divulgar o nosso trabalho. O boca a boca funciona muito bem hoje em dia também, ainda continua funcionando, né? As pessoas vão muitas vezes chegar porque uma pessoa, uma amiga, qualquer pessoa conhecida indicou você. Mas é muito importante também você trabalhar com as redes sociais e outros meios de divulgação, para que você consiga atrair mais clientes, certo? Então, tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não tenho Instagram, eu não sei como fazer isso, mas é normal, né? A gente, quando não vê uma coisa nova, causa aquela coisa assim: ah, eu não sei, não vou fazer. Mas, antigamente, a gente também não sabia como era o Facebook, a gente não sabia como era o YouTube, o WhatsApp, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai entrando nesse meio e vai aprendendo. Então, e existe técnicas para isso, né? Para a gente utilizar o Instagram, principalmente de forma profissional. Então, é importante isso. Hoje em dia, infelizmente, né? Se a gente não está mostrando o nosso produto na rede social, é complicado. Por quê? Porque quando a pessoa entra em contato com você, ela vai, se a pessoa ouve falar de você, ela vai, a primeira coisa a procurar é numa rede social sua para ver o teu trabalho. E se ela chegar lá e encontra fotos escuras, fotos feias, fotos estranhas, num lugar meio estranho, no meio de bagunça, né? Vai causar uma má impressão para a pessoa. Então, por isso que as fotos, saber tirar foto do seu produto é muito importante, né? Então, isso é uma coisa assim, é, assim, fundamental hoje em dia, principalmente quem trabalha com comida, certo? Sobre as ferramentas digitais, né? Aham. Ah, muita gente, eu tenho dificuldade de ferramenta. Se manda uma mensagem do WhatsApp, já está usando uma ferramenta Sim, digital, com porque o certeza. WhatsApp É é uma ferramenta ferramenta. digital, né? Se Uhum. está assistindo essa live, já usa a ferramenta digital, Isso. porque o Instagram, o Facebook, ou quem está no Uhum. YouTube, né? Já está usando Já tá. Então, que é não deixa de ser uma ferramenta para sim, divulgar, né, o o produto. produto, né? Então, existem aí várias formas, né, da gente começar a divulgar o nosso produto. E também, né, os três pilares que eu vou falar aqui, os três passos que eu vou falar aqui, eles estão meio que juntos, eles andam meio juntos, né? Uma coisa importante que você tem que ter hoje em dia é um cardápio, né? Você precisa ter um cardápio bonito, com fotos também, foi o que eu falei das fotos, porque o teu cardápio também te posiciona, te coloca num lugar de autoridade, te coloca num lugar onde o cliente vai chegar para você, né? Vai entrar em contato com você e você vai mandar o teu cardápio. Quando você manda um cardápio, você mostra que você não é qualquer profissional, que você não é uma pessoa que faz só um bolinho aí na tua casa. Né? Você já vai mandar o cardápio e vai mostrar para o seu cliente que você é uma profissional.
Daí o cliente já vai ver, poxa, ela tem um cardápio, olha que lindo o cardápio. Ela dá um ar de negócio já, né? Dá Ela um ar tem... de negócio. ela faz na casa, mas ela tem um negócio dela Sim, própria, com o não nome é só porque trabalha em casa você não tem negócio, você tem um negócio, tá? Então, quando você envia um cardápio, a pessoa já vai te olhar com outros olhos, né? Você não vai estar mandando lá os sabores, o preço lá do quilo do bolo, os sabores embaixo escrito ali no WhatsApp de qualquer jeito. Não, você precisa ter um cardápio descrito com tudo que precisa estar num cardápio, né? Um cardápio bonito, um cardápio que vai chamar atenção, né? Um cardápio que a pessoa vai olhar e ela vai dar valor no teu produto, né? Já por ali. Então, um cardápio é muito importante, né? E outra coisa que eu falo também nessa questão é que o cardápio tem que ser uma coisa enxuta, né? Você tem que aprender a fazer um bom cardápio. Por quê? Porque cliente confuso não compra. Não adianta também você mandar um cardápio todo bagunçado, um cardápio com um monte de coisa que o cliente não entende nada. Então, quando acontece isso, às vezes o cliente vai perder tanto tempo ali no teu cardápio que ele vai acabar desistindo. Então, cliente confuso não compra, tá? Então, isso é uma coisa aí muito importante de você saber. Então, você tem que saber elaborar um cardápio aí de forma estratégica, para que você consiga vender realmente, né? Já quando o cliente te olha ali, não, essa é profissional, essa eu posso confiar, né? Já pelo teu cardápio. E aí, claro, vai vir outras coisas aí que vai gerar muito mais autoridade, vai gerar muito mais posicionamento para o seu cliente quando ele entrar em contato com você, né? Outra coisa, tem gente que acha na divulgação que é só aniversário. Ah, o cliente tem um aniversário, casamento, qualquer coisa assim, né? E o que acontece? Ela fica esperando o aniversário do cliente para vender bolo. E não é assim, né, gente? Nós temos o ano inteiro para vender bolo. Todas as datas comemorativas, é presente, é uma lembrancinha. Todas as datas a gente tem que estar em função de divulgar o nosso trabalho. Tá chegando o Natal. Eu quero saber quem é que já está fazendo o gatilho da antecipação aí para o Natal. Eu quero saber quem é que já está plantando a sementinha no seu cliente, fazendo a pré-venda para o Natal, né? Porque isso é importante. O Natal é uma época aí muito lucrativa para a confeiteira, né? O que você está fazendo aí já? Já tem que estar com o cardápio meio caminho andado, já tem que ter feito o teste do bolo, a decoração que você vai oferecer no Natal do teu bolo, né? Tirado foto, feito um cardápiozinho de Natal, né? Então isso é muito legal e já causando antecipação e daqui a pouco já tem que começar a causar o gatilho da escassez no teu cliente. Por quê? Porque para ele já reservar a encomenda com você. Então a gente precisa utilizar das nossas estratégias de venda para poder atrair o cliente, né? Já pensando lá no Natal. Então a época agora, gente, é época de começar a pensar no Natal. A gente não pode deixar para pensar no Natal uma semana antes do Natal, não, é um mês antes pelo menos. Você já tem que começar a pensar no Natal, né? E é assim o ano inteiro. Sai do Natal, daqui a pouco já qual é a próxima data do Natal? Ano Novo, né? Qual é a decoração do Ano Novo que o cliente vai comprar o teu bolo bonito lá e vai colocar na mesa, né? Depois do Ano Novo vem o quê? Páscoa. Páscoa também, gente. Páscoa é uma data aí muito lucrativa para confeiteira, né? Então você pode fazer desde mini bolos até bolos maiores para colocar numa mesa de almoço da família. Então você já tem que ir plantando a sementinha aí das campanhas, as campanhas aí do ano inteiro. E sem Não é contar, só aniversário, né? e sem contar que não pode, não precisa ficar presa só nessas datas. Tem muitas outras então, datas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, dia de dia de professor, dia professor, se conhece algum dia do clínica, amigo. alguma clínica, alguma coisa, tem Isso. dia do médico, dia do não sei o que. Dá para aproveitar Todas dia do as avô, datas. Todas tem as tudo, datas para né? vender bolo. Então você tem que ter aí as suas estratégias para isso, para você conseguir vender bolo o ano inteiro, né? Tem E isso, gente, é uma questão de estratégia, o dia do tá? professor, que vende muito também para Aham. dar de presente para o professor, mini Sim, bolinhos, né? Aqueles bento cakes, algumas mães dão para os sim. professores. Então tem. Então é muito importante isso, tá?
Outra coisa, ter um atendimento, né? E gerar experiência para o teu cliente. Então a gente já tá, como eu falei, é tudo junto e misturado aqui, né? Ter um bom produto, saber divulgar, ter um atendimento de qualidade. Então, como que você gostaria de ser tratada quando o cliente chegar até você, né? Se colocar no lugar do cliente. A gente já falou isso aqui essa semana, eu acho, né? Que é muito importante você se colocar no lugar do cliente. Como que você gostaria qual tipo de produto que você gostaria de receber, né? Como que você gostaria de ser atendida? Como que você, né? Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter no nosso atendimento. E isso também causa posicionamento e diferencial, né? Então, isso é muito importante. Saber entender as necessidades, né, do cliente é muito importante. Saber orientar o cliente é muito importante. E isso tudo faz parte do atendimento. Tanto na pré-venda, quando o cliente chega até você, quando você entrega o bolo e quando o cliente vai consumir o bolo. Você tem que estar preocupado como que o cliente vai consumir o bolo. Não é simplesmente entregar o bolo lá na mão do cliente e esquecer, né? Não, ele tem que saber como que você vai orientar como corta o bolo, né? Porque tudo isso é uma preocupação que você tem com o cliente e muitas vezes evita aí alguns transtornos na nossa vida, né? Por quê? Porque às vezes o que pode acontecer? Você entregou lá um bolo com frutas frescas para o cliente, bolo de morango, e o cliente deixou fora da geladeira debaixo de um calorão, e só que ele não sabe, ele não entende de bolo, você não orientou, aí o que vai acontecer? Ele vai falar, o bolo azedou para você. Aí você vai falar, mas como azedou? Se eu entreguei, o meu produto é de qualidade, eu fiz tudo bem certinho, como que vai azedar o bolo? Né? Se você sabe a validade do seu bolo. Então, por quê? Porque ele deixou lá um morango fresco embaixo de um calor de 40 graus, o bolo azedou, né? Ou deixou de um dia para a noite fora da geladeira, né? Então, tudo isso a gente tem que orientar o nosso cliente, para o cliente poder voltar, né? E poder você fidelizar o seu cliente, né? Uma coisa também, né, que as pessoas não dão muito valor a isso, né? Mas é uma coisa importante. Como que você entrega o bolo para o seu cliente? Né? Tem gente ainda que entrega bolo fora da caixa para o cliente, né? Pensa você recebendo uma pizza na tua casa fora da caixa, né? Então é uma coisa aí meio fora. Então o bolo tem que estar embrulhado. E quando você leva também, né, através da embalagem, uma experiência diferente para o seu cliente, ele vai te olhar também com outros olhos, né? Vai ver o que tem um trabalho bem feito, vai entregar numa embalagem bonita, né? Que ele vai olhar assim, poxa, valeu a pena pagar esse valor, né? Olha só que bonito que é essa, olha que capricho, né? Essa embalagem. Então, isso é uma coisa também muito importante, mandar um mimo para o cliente. Isso é fidelizar cliente, né? Mandar um mimo. Se você faz alguma outra coisa, um docinho diferente, ou eu tô experimentando um novo sabor de bolo aqui, uma nova cobertura, né? Ó, vou te mandar para você provar, né? Olha que legal, quem trabalha com outras coberturas e vai mudar para o buttercream. Olha, eu estou trabalhando com uma cobertura nova, uma cobertura que deixa os bolos muito mais saborosos, que deixa os bolos aí mais bonitos. E eu vou te mandar um pedaço aqui desse bolo que eu estou fazendo teste para você provar. E manda lá o pedaço do bolo, né? Já com o teu produto. Então, tudo isso, gente, é agradar o cliente, é fazer o cliente voltar, né? É você fidelizar o cliente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns tipos de embalagens para vocês verem aqui, né, que não precisa também ser a embalagem mais cara do mundo. Não, é o cliente perceber que você tem um cuidado, né? Eu tenho uma aluna que ela faz a própria embalagem, né? Ela faz a embalagem, Faz as caixas, né? faz as caixas do bolo dela. Então não precisa ser a embalagem mais cara, né? Você pode trabalhar com embalagens aí que sejam mais acessíveis para você, se for o seu caso, dependendo do seu público também, né? A gente tem que saber definir o nosso público, para quem que a gente quer oferecer o nosso produto, né? Então assim, ó, por exemplo, eu entregando aqui nessa embalagem, já vai mostrar que eu tenho um cuidado. Uma embalagem branquinha, não precisa ser branca, pode ser outra cor, mas assim, né? Uma embalagem limpa.
né? Com uma fita bonita, eu coloco um bilhetinho, mando um mimosinho, um bombom junto, mando um bilhetezinho, né? Enfim. Então, isso tudo é cuidado com o cliente, né? Que a gente tem. Então, a gente pode trabalhar aqui com diversos tipos de embalagem. Então, essa embalagem aqui, ela é transparente, né? Então, quando ela vê o bolo aqui decorado, bonito, ela pega o bolo, ela já olha aqui com outros olhos, né? Então, é legal isso, né? A gente trabalhar, assim, com embalagens também bonitas que vão levar valor para o teu produto, né? Que vão gerar valor para o teu produto. Isso é muito importante. Aí, por exemplo, tá chegando o Natal, você pode variar a fita, né? Então, eu fazia assim. Natal, eu colocava uma fita dourada, né, na caixa. É, enfim, né? Dia das Mães, coloca uma fita vermelha, Dia dos Namorados. Então, a gente consegue aí trabalhar de uma forma personalizada, né? Sempre. E isso acaba gerando um valor, uma coisa boa para o cliente. E isso tudo é fidelizar cliente. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele vai pagar mais caro no teu produto, certo? Mas ele vai perceber que valeu a pena pagar mais caro do que aquela confeiteira que entrega o bolo de qualquer jeito, que não manda um mimosinho, né? Que não manda um bilhetinho, que não agrada o cliente, né? Então, para quem que ele vai voltar? Né? Para você que fez todo esse atendimento para o cliente, Quem né? que ele Desde o vai lembrar? início. De quem que ele vai De lembrar, quem que né? ele vai Quem que lembrar? passou a melhor experiência, né? Sim. Então, tem uma pesquisa, tá? Que diz o seguinte, que 20% compra pela marca, que a decisão de compra, tá? Do cliente. 20% compra pela marca, 20% compra pelo produto, 9% compra pelo preço e 60% praticamente compra pela experiência. A decisão de compra é mais pela experiência que você gera ao seu cliente, tá? Então, o preço é a última coisa que o cliente pensa quando ele vê experiência, quando ele vê valor no teu produto. Então, a ausência de... o preço só é questionável quando ele não vê valor no teu produto. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Se o cliente está pedindo desconto para você, se você não é valorizada na confeitaria, é porque você não está mostrando o teu valor. Você não está mostrando a sua identidade, você não está se posicionando corretamente, né? E para tudo isso tem técnicas, tem estratégias que a gente precisa aprender se você quer conseguir ganhar dinheiro na confeitaria, se você quer ter a confeitaria aí, ser bem remunerada na confeitaria. Né? Então a gente precisa aprender essas coisas, porque senão a gente vai ficando para trás. Todo mundo vai passando na nossa frente e a gente não vai chegar onde a gente quer, né? Então, a gente precisa aprender todas essas estratégias para você conseguir aí ser uma confeiteira profissional 5K, que ganha 5 mil por mês, no mínimo, com bolos de festa em Buttercream. Né? Então, é isso aqui que eu quero passar para vocês, certo? Tudo bem aí? Tudo certo, mais gente entrando agora, vai ficar salva essa live? Vai ficar salvo um pouquinho, depois a gente vai Eu acho que vai ficar salvo. tirar, né? Também. Tá certo, gente? Então pense nisso, né? Pense em vocês precisam ter aí, retomando para a gente finalizar tudo que eu falei, que vocês precisam ter um produto diferenciado, ser um diferencial, né? Você precisa saber fazer a sua divulgação com estratégias durante o ano inteiro. Você precisa ter um bom atendimento, né? Com cardápio. Isso é o mínimo aqui, né, gente, que eu tô passando para vocês. Porque a gente não consegue aprofundar aqui em muitas coisas, né? Em todas as estratégias de venda. Mas esses pontos são muito importantes, né? Então já comecem a repensar para vocês conseguirem alavancar o negócio de vocês, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê.